Olá, chegamos à nossa última lição nesta série de estudos das lições da Escola Sabatina sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Esta importante epístola, que foi fundamental para que Martinho Lutero redescobrisse o Evangelho e levasse adiante a obra da Reforma Protestante. Neste ano em que relembramos ou celebramos os 500 anos da Reforma, estamos estudando esta epístola importantíssima para que nós entendamos o que é o Evangelho e como o Evangelho opera, como o Evangelho atua em nossa vida, como nós recebemos esta salvação de Deus. Nesta última lição de número 13, intitulada Vida Cristã, nós vamos estudar rapidamente, brevemente, os 3 últimos capítulos da epístola, capítulos 14, 15 e 16. Nós vimos na semana passada, nos capítulos 12 e 13, que o apóstolo Paulo apresenta uma série de exortações à sua igreja, a igreja de Roma. E ali nós vimos, por exemplo, o apóstolo Paulo enfatiza o amor de uns para com os outros, os dons espirituais, todos são importantes, todos são relevantes, o respeito para com as autoridades, o amor ao próximo e, finalmente, um lembrete. Temos que fazer isto, porque o tempo está próximo. Estamos nos aproximando do fim, em que Deus vai completar esta obra de salvação, de redenção, iniciada em nossa vida. Romanos 14 a 16, vida cristã. Paulo continua suas orientações. A parênese não terminou ainda. Só que agora o apóstolo Paulo vai focar num problema ainda mais específico e, quem sabe, um problema mais sensível, mais nevrálgico ali na igreja de Roma, que era as relações entre judeus e gentios. Este é o foco especificamente do capítulo 14 e capítulo 15 até o versículo 13. Aqui Paulo fala sobre o forte e o fraco na fé. Nós temos esses 2 grupos na igreja, o forte e o fraco. Quem é o forte? Quem é o fraco? Por que um é forte? Porque o outro é fraco. Como eu disse, Paulo está discutindo as relações entre judeus e gentios. E não é difícil perceber que o forte na linguagem de Paulo são os gentios, o fraco são os judeus. Qual é o problema por detrás deste relacionamento tenso, complicado entre judeus e gentios, crentes na igreja de Roma? O problema todo teve, quem sabe, uma razão histórica. No ano 49 da nossa era, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Isto é mencionado tanto na história secular, Suetônio, por exemplo, escritor romano, como também no Novo Testamento. Lucas, em Atos, ele faz referência a esta expulsão dos judeus de Roma. E dentre os judeus que tiveram que ser deportados, tiveram que sair de Roma, havia os judeus cristãos. Com a ausência desses judeus cristãos de Roma, os gentios naturalmente começaram a ocupar as posições de liderança e a desenvolver uma nova identidade cristã. Uma identidade, quem sabe, mais próxima do evangelho pregado por Paulo, menos sob a influência dos judeus. Os judeus, no primeiro século especialmente, ainda eram muito sensíveis para com as suas tradições, para com a circuncisão, para com uma série de questões, eles eram extremamente escrupulosos. E por conta disso, era natural que um judeu tivesse um sistema, uma vida prática mais restrita, poderíamos até dizer um pouco mais legalista, sob certo sentido, sob certos aspectos, do que os gentios.
Muitos desses gentios aqui, de alguma forma, estavam inteirados do evangelho pregado por Paulo. Lá no capítulo 16, quando Paulo se despede dos membros de Roma, dos crentes de Roma, quando ele envia saudações a eles, ele faz referência a uma lista enorme de pessoas. E ali nós encontramos parentes de Paulo, ali nós encontramos ex-colaboradores de Paulo, ex-assistentes nas suas missões, ali nós encontramos conversos de Paulo. Portanto, Paulo tinha uma ascendência sobre a igreja de Roma, mesmo que ele nunca havia estado lá, até o momento em que escrevera esta epístola. É natural, portanto, deduzirmos que os gentios de Roma viviam e praticavam um evangelho mais nos moldes de Paulo, quando comparados com os judeus. A expulsão dos judeus ocorreu no ano 49. No ano 54, 5 anos mais tarde, portanto, o imperador Cláudio faleceu e é natural que o decreto foi revogado e então os judeus puderam voltar para Roma. E quando os judeus cristãos voltaram para as suas congregações em Roma, o que é que eles encontraram? Eles encontraram as suas posições, as suas antigas posições de liderança, agora ocupadas por gentios. E eles encontraram também uma comunidade com uma nova identidade, menos judaizada ou judaizante como o que eles esperavam, como o que eles praticavam, e mais de acordo com o evangelho pregado por Paulo. E isto, certamente, seria um motivo de tensão, um motivo de atrito entre esses dois grupos. Os judeus, portanto, estavam acusando os gentios de frouxidão quanto à alimentação, os dias sagrados do calendário judaico. Os gentios, por sua vez, acusavam os judeus de promover práticas estranhas, práticas legalísticas. Ou seja, temos um problema. Havia um problema sério na igreja de Roma. E é sobre isso que Paulo fala, como eu disse, em Romanos capítulo 14 até o capítulo 15, versículo 13. Vamos então ao problema de maneira bem específica. Capítulo 14, versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come só legumes ou come legumes. Este é um aspecto do problema. O outro aspecto do problema está no versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga igual todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida na sua própria mente. Do que é que Paulo está falando? Quais são esses dois problemas que estavam gerando atrito, gerando tensão entre judeus e gentios ali na igreja de Roma? Vamos tratar de cada um deles individualmente. Primeiramente, o problema mencionado no versículo 2. Um crê que de tudo pode comer. O gentio, é claro, o forte. Mas o débil, o fraco, o judeu, come legumes. Qual é o problema aqui? Infelizmente, há muitas pessoas que pensam, que interpretam esta passagem como se Paulo estivesse jogando por terra a distinção entre animais puros e impuros, de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Eles acreditam que essa distinção de alimentos, as leis dietéticas de Levíticos, caíram por terra, foram totalmente anuladas, canceladas, abolidas pela morte de Jesus na cruz. Infelizmente, isto não parece correto. E eu tenho aqui uma série de razões pelas quais a distinção de carnes ou animais limpos e impuros permanece. Primeira, nós temos que nos lembrar que essa distinção, ela é inerente, é universal. Ela é pré-mosaica. Essa distinção não foi introduzida no Monte Sinai. Lá por ocasião do dilúvio, Gênesis capítulo 7, versículo 2, capítulo 7, versículo 8, capítulo 8, versículo 20, nós já vemos a presença da distinção entre animais puros e impuros. Nós não estamos, portanto, lidando com algo que foi concedido exclusivamente para o povo de Israel no Monte Sinai. É algo de alcance universal,
é pré-mosaico, é antediluviano. É algo inerente, universal. Ponto número 2. Essa distinção entre animais puros e impuros não é cerimonial de forma nenhuma. Não fazia parte das leis cerimoniais que Deus concedeu a Israel. E vejam só as evidências. Primeira, a impureza dos animais impuros é permanente. Não há meios para removê-la. Todas as contaminações cerimoniais do Antigo Testamento apresentavam meios, ritos, mediante os quais ela poderia ser removida. Mas no caso dos animais impuros, não há qualquer prescrição. Não há nenhuma forma de remover. A impureza destes animais é permanente. Nenhum rito purificatório é prescrito no Antigo Testamento para que a impureza das carnes impuras possa ser removida. Em segundo lugar, ela não é cerimonial porque não é contagiosa. Todas as contaminações cerimoniais são contagiosas. Esta não, a distinção entre animais não é. Animais impuros não podem contaminar animais puros, objetos ou pessoas. Por exemplo, o cão, o gato, são animais impuros, de acordo com Levítico 11. Mas as pessoas poderiam ter estes animais em sua casa. O cão, o gato, animais impuros, sem que isto provocasse contaminação cerimonial. Jesus poderia chegar em Jerusalém montado num jumento, que é um animal impuro, de acordo com Levítico 11, sem que isso o desqualificasse para ir até o templo e adorar. Portanto, a impureza dos animais impuros não é contagiosa. Ela não contamina e não tira do adorador sua qualificação para comparecer perante Deus. E em terceiro lugar, ela não é cerimonial porque ela não estava ligada a nenhuma das cerimônias do templo. Absolutamente. Portanto, a distinção entre animais puros e impuros não é cerimonial. Basta estudar um pouco mais o Antigo Testamento. Basta se familiarizar um pouco mais com as questões envolvidas, com as leis cerimoniais, para nós percebermos que a distinção de Levítico 11 não é de natureza cerimonial. Em terceiro lugar, por não ser cerimonial, a distinção entre animais puros e impuros não pode haver sido abolida por Cristo na cruz. Na cruz, todas as leis cerimoniais foram abolidas, mas esta distinção não é cerimonial, portanto não foi abolida. Em quarto lugar, no Antigo Testamento, comer a carne de animais impuros não é um pecado cerimonial, é um pecado moral, equivalente à idolatria e à imoralidade. E eu vou citar algumas passagens aqui, não vamos lê-las para ganhar tempo. Isaías capítulo 65, versículos 2 a 7, capítulo 66, versículo 17, e Ezequiel capítulo 33, versículos 25 e 26. Repito o conceito. No Antigo Testamento, comer a carne de animais impuros é um pecado moral, equivalente à idolatria e à imoralidade. E quinto ponto e último, a ingestão de animais, da carne de animais impuros, é uma violação do chamado permanente de Deus à santidade. É uma questão moral. Sábado é uma questão moral, porque tem que ver com a santidade. Eu gostaria de ler estes versículos, Levítico 11, 44 a 45, depois de apresentar a distinção dos animais que são puros, que, portanto, podem ser comidos, e os animais impuros. Deus declara o seguinte, versículo 44, Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto,
vós sereis santos, porque eu sou santo. A distinção entre animais puros e impuros é uma questão moral. O consumo das carnes impuras é um pecado de natureza moral, equivalente, como eu disse, à idolatria e à imoralidade, porque viola o chamado de Deus à santidade. E é importante destacar que exatamente esta frase, vós sereis santos porque eu sou santo, é repetida pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. O que significa que este chamado à santidade, que pairava sobre o povo de Israel, sobre todos os filhos de Deus, de todos os tempos e lugares no passado, continua válido ainda hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo está fazendo exatamente uma citação de Levítico, capítulo 11. Algumas pessoas dizem que essa distinção entre animais limpos e impuros não é mais válida por causa de Atos, capítulo 15. Dizem que o Concílio de Jerusalém jogou essa distinção por terra. Nada disto. Novamente, são pessoas que não estão fazendo o seu dever de casa, não estão estudando as Escrituras corretamente. Atos, capítulo 15, aquelas 4 decisões do concílio, chamado decreto apostólico, tem que ver com Levítico 17, 18. As leis para os estrangeiros de Levítico 17, 18. Não tem absolutamente que ver com Levítico 11. Até a sequência dos 4 decretos é a mesma de Levítico 17 e 18. Qual era então o problema? Se o problema não tinha que ver com carnes impuras e carnes limpas, qual era o problema na igreja de Roma? Quando nós cruzamos Romanos 14 e 15 com 1 Coríntios 8 e 10, fica fácil entender que o problema que Paulo está aludindo é a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. Lá em 1 Coríntios capítulo 8 e 10, Paulo usa a mesma linguagem do forte e do fraco. E este era um problema no mundo antigo, onde quer que houvesse gentios, conversos gentios que haviam vindos do paganismo, a questão das carnes sacrificadas a ídolos era um problema. Porque a vida pagã, no dia a dia pagão, vida e religião se misturavam de uma forma muito intensa. Muitas celebrações eram feitas em templos pagãos. Muitos templos tinham vários compartimentos onde as pessoas, as famílias, os grupos vinham, ofereciam o seu sacrifício para um deus, um ídolo qualquer, e em seguida participavam de um banquete nas dependências do templo. Muitas questões envolviam votos e juramentos diante de ídolos, de estátuas, de deuses pagãos. Era extremamente comum, portanto, tais festividades, banquetes em templos pagãos e o restante da carne, posteriormente, ser levado ao mercado para ser vendido. A questão toda, portanto, não tem que ver com animais puros ou impuros, mas tem que ver com carnes sacrificadas aos ídolos. E em Atos 15, os apóstolos e a igreja de Jerusalém fez este lembrete. O primeiro dos decretos das quatro prescrições ali em Atos 15 é exatamente para que os gentios se abstivessem de carnes sacrificadas aos ídolos, exatamente como aparece em Levítico 17, como eu disse. Qual era a interpretação que Paulo dava a esta questão? A interpretação de Paulo não é tão rigorosa, não é tão absoluta. Ele retém o princípio. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 10. Por exemplo, nos versículos 14 a 22 de 1 Coríntios 10, Paulo diz: não participe, sob hipótese alguma, de um jantar, de um banquete no templo, porque a participação no templo de um banquete que envolvia carnes sacrificadas a ídolos significava, na opinião de Paulo, participar do sacrifício, participar do ritual. 1 Coríntios 10, 14 a 22.
Já nos versículos 23 a 27, Paulo faz uma concessão. Em casa não há problema, diz ele. É por isso que a interpretação de Paulo não era tão rigorosa, não era tão absoluta. Uma carne oferecida a ídolo e depois vendida no mercado, Paulo disse, não há problema. Por quê? Porque o ídolo não é nada. O ídolo não tem como contaminar a carne. Então você pode comprar esta carne no mercado, pode levá-la para casa e pode preparar, sem nenhum problema. Até por conta da dificuldade de saber se uma carne havia sido sacrificada aos ídolos ou não. É por isso que os gentios comiam legumes. E nós temos na literatura judaica referências a vários judeus que viajavam por terras gentílicas e eles passavam sérias dificuldades, com medo de que qualquer coisa que eles comessem pudesse ter alguma relação com o paganismo. Então eles comiam apenas grãos, nada mais do que grãos, algumas frutas. Paulo diz, não há problema se a alimentação for feita em casa. 1 Coríntios 10, 23 a 27. Só há um problema, diz Paulo, versículos 28 e 29, 1 Coríntios 10, 28 e 29. Caso alguém se escandalize, aí sim você não coma, para benefício do seu irmão. Portanto, Paulo não está jogando por terra a distinção entre animais puros e impuros, porque isto não é o assunto aqui. A questão é carnes sacrificadas a ídolos. Em harmonia com as decisões do concílio de Atos 15, Paulo diz, não participe de nenhum banquete no templo, porque participar de um banquete no templo é participar do sacrifício. Mas se uma carne for vendida no açougue, no mercado, não há problema. O ídolo não é nada. Pode comprar, pode levar para casa, pode preparar. Se você for à casa de alguém e ele lhe oferecer, está tudo bem. Agora, se alguém se escandalizar, então recue para benefício do seu irmão. E o outro problema? Em Romanos capítulo 11, versículo 5, faz distinção entre dias e dias. É claro que Paulo só pode estar falando do calendário festivo, do calendário religioso judaico. Havia muitos sábados cerimoniais, muitas festas cerimoniais judaicas que todo judeu celebrava com bastante escrúpulo, com bastante cuidado. Os sábados cerimoniais são descritos em Levítico capítulo 23. Os judeus de Roma estavam insistindo na observância desses dias da parte dos cristãos gentios. Não tem que ver com o sábado do sétimo dia. O sábado do sétimo dia é parte da lei moral, é o quarto mandamento da lei moral, é pré-mosaico, é antediluviano, remonta à criação, foi lá na criação que Deus estabeleceu o sábado do sétimo dia. Já os sábados cerimoniais descritos em Levítico 23 têm que ver com o calendário religioso judaico. Portanto, Paulo não está jogando a lei de Deus por terra. Paulo não está anulando a distinção entre animais puros e impuros. O princípio de Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 3. Quem come carne de animais oferecidos a ídolos, não despreze o que não come. Gentios não deveriam desprezar os judeus. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Esta não é uma questão importante, porque o ídolo em si não é nada. Desde que você não participe do ritual no templo, está tudo bem. Vocês devem parar com estas acusações mútuas. Este é o primeiro princípio. Versículo 10 também, Paulo diz, tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É Deus quem vai julgar. É o único que tem prerrogativas para julgar o ser humano. Versículos 13 a 18, o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais. Não nos julguemos mais uns aos outros por estas questões. Carnes sacrificadas a ídolos, a observância de dias festivos do calendário judaico. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, versículo 14, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. A carne não é em si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera.
Se você tem mais escrúpulos do que o outro, está tudo bem, diz Paulo, não há problema. O ídolo em si não é nada, desde que você não participe do ritual no templo, não há problema. Mas sejamos cuidadosos no relacionamento de uns para com os outros. Nos versículos 20 a 23, não destruas a obra de Deus por causa da comida, diz ele. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Paulo está falando de carnes sacrificadas a ídolos. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne sacrificadas a ídolos, nem beber vinho nos rituais no templo pagão. Dê uma lida em 1 Coríntios 10, 21. Paulo diz que aquele que toma, que participa do cálice do Senhor, não deve participar do cálice do demônio. A festividade no templo pagão. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Esta é a ênfase de Paulo nesta sessão. Se o assunto é carne de animais oferecidos a ídolos, o ídolo não é nada. Evite o templo. Em casa, o limite é a sensibilidade do próximo. Poderíamos extrapolar isto e aplicar a várias outras situações da vida cristã. Mas precisamos terminar. Terminada esta sessão, o apóstolo Paulo vem no capítulo 16, onde ele envia inúmeras saudações para os seus crentes ali de Roma, para os cristãos dali. Vários deles, como eu disse, são parentes de Paulo, ex-conversos, ajudantes de Paulo, ex-auxiliares nas suas campanhas missionárias. Paulo apresenta, ele fala um pouco dos seus planos futuros, novas viagens que ele planeja. Infelizmente, ao final desta viagem, a sua terceira viagem, Romanos foi escrita durante a terceira viagem, Paulo chega em Jerusalém e ele é preso. E todos os seus planos missionários sofrem um grande revés, uma grande reviravolta. Paulo possivelmente nunca foi à Espanha, como ele gostaria de fazer. E então, ele conclui a sua epístola com uma referência ao Evangelho. Os 3 últimos versículos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E assim, a argumentação de Paulo completa o seu círculo. Ele iniciou falando do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E ele termina sua epístola falando do Evangelho, que foi revelado, predito no Antigo Testamento, revelado agora por meio de Jesus Cristo. Queridos, o Evangelho é a solução para a sua e a minha vida. É a solução divina para o problema do pecado que existe em nós. E o Evangelho de Deus é um Evangelho gratuito. É um dom da graça de Deus, que deve ser recebido única e exclusivamente pela fé. Louvemos a Deus por este dom extraordinário, o dom de Jesus Cristo, por este Evangelho extraordinário, por este poder que salva, este poder eficiente e que pode salvar a você e a mim. Nos abramos à operação deste Evangelho e vivamos este Evangelho em todas as suas implicações, em toda a sua dimensão, como filhos e filhas de Deus, salvos em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação ao longo de todo este trimestre. E a minha oração é para que Deus esteja com você, hoje e sempre. Obrigado.